A grande notícia do dia era uma notícia esperada, né? Assim, era questão de tempo. Acho que foi até na hora errada e no tempo errado. Eu até vi um rapaz imitando o Tite. Pô, mas precisava ser 7h30 da manhã, não podia esperar 9 da manhã tomar um Ou café. fizesse ontem, né? Já, Fizesse 10h30 da ontem, ou noite. fizesse lá no Uruguai, já viesse comentando no avião. Não precisava expor o Tite a mais uma sessão de xingamento, que obviamente é o que ia acontecer no Maracanã e aconteceu. É assim, eu acho que erra de novo a direção do Flamengo, como já errou em técnicos anteriores. Outros chegaram a dar treino e tudo. Acho que hoje alguém falou, olha, não deixa ele ir para lá treinar não, porque senão já aconteceu isso com fulano e Beltrano, depois a gente demite o cara que está treinando e tal. Mas enfim, isso é uma coisa. O time do negócio e tal. E o que é outra coisa é a saída dele. Todos nós dizíamos aqui, né? Acho que não vira o Réveillon e ainda eu dizia, independentemente de ganhar as 3 competições, porque não deu liga, não deu química entre Tite, torcida do Flamengo, enfim. Então, não ia virar o ano. Mas aí o que a gente pode conversar agora é mas faltam 2 dias para uma final, aí semifinal importante, um jogo decisivo. Estava na hora, esperava esse jogo. Com o Sampaoli esperaram e o Sampaoli perdeu para o São Paulo. Aí acharam, por que não tiramos antes? Vamos inventar um fato novo aí. E arrumaram o fato novo, que é o Felipe Luiz, que também podemos questionar se é o cara mais indicado, porque já estava ali e tal. O percentual de aproveitamento do Felipe Luiz no sub-20 é menor do que o do Tite com o time principal. E ele vai pegar pela primeira vez. Então, a gente pode conversar sobre todos esses detalhes que envolvem a saída do Tite. Mas era questão de tempo. A gente sabe que desde o início, né, não deu. E ontem ele parecia, Dani, eu não sei, na entrevista, que não esperava por isso de manhãzinha, não. Porque você pega algumas... respaldo, né? Você pega algumas respostas de respaldo. A diretoria me dá muito respaldo e tal. Ele deve ter ficado com essa impressão, evidentemente. Aquele negócio de que o treinador, quando está, né, não, prestigiado, aí é porque é o primeiro passo mas depois do jogo, talvez ele, depois do jogo no Uruguai, ele deve ter checado a diretoria, ele lá volta, né? Falou, agora eu vou. Agora perdemos, tal, era o título mais importante. Aí, como ele não saiu, eu acho que ele achou que estava prestigiado até o final do ano. Mas, enfim, vamos conversar sobre esses assuntos aí. Não, já vamos nessa. Sabe por quê, Tetra? Quero te ouvir também, Zinho. Quero saber se está tudo bem aí no camarote, agora voltando às condições normais de pressão e temperatura no ambiente. Pelo menos aqui, né? Porque no Flamengo a gente sabe que quando borbulha, Zinho, é daquele jeito, meu Tetra. Então quero te ouvir, quero ouvir seu destaque e a gente já pode começar a falar desse Flamengo aí. Sim, tem um outro destaque, né? A gente vai falar também do jogo do São Paulo e do Corinthians, essas polêmicas do jogo do Fluminense, mas o destaque maior é o que os companheiros já falaram, e eu não vou ser repetitivo, né? É a saída do Tite, a chegada do Felipe Luiz, a gente já vai entrar nesse assunto. Então, boa noite para você. Eu estava do seu lado no Uruguai, né? E como eu fiquei longe de você no sábado e domingo, claro que eu estava com saudade. Né? Porque você sempre faz falta pra gente, isso é importantíssimo. Você é a nossa comandante. Foi um prazer ter trabalhado lá na transmissão contigo. Brilhante a sua atuação, como sempre, né? E de toda a equipe, né, da ESPN. Ontem eu estava no programa, no Sport Center, desculpa, né? A gente lá no nosso UFC. Ontem eu estava no Sport Center, né? E a gente trabalhou muito no horário do jogo do Flamengo. Eu praticamente não vi o primeiro tempo do jogo do Flamengo, né? O nosso programa começou ali às 15:45 e foi até 8:30 da noite. O jogo do Flamengo começou às 8. Então, claro que não dava para ver esse primeiro tempo. Mas vi o segundo tempo. E eu não sei se a entrada é para falar do jogo ou é para falar da demissão do Tite. Que essa demissão, eu já vou te falar, Daniela. Boa noite para meus companheiros Mauro Naves e Pascoal. O Tite já entrou no Flamengo pressionado. Ele nunca foi uma unanimidade no Flamengo. Se vocês se lembrarem quando teve o anúncio, estou falando da imprensa não. A maioria da imprensa colocava o Flamengo, agora esquece. O elenco que tem com esse treinador, que é o melhor treinador do Brasil, eram esses os comentários que eu via dos companheiros de profissão, dos comentaristas, apresentadores, que o Flamengo com o Tite quase imbatível.
E depois veio contratações, tinha gente que falava, disparado o melhor elenco, disparado o melhor... Sendo. Quem que era que falava então, assim, e a gente vê que o futebol não é bem assim. Tem arquibancada, tem ano de eleição, tem os bastidores, tem jogador bicudo, tem jogador no vestiário, né, aborrecidinho, que o ambiente fica pesado e a diretoria começa a ouvir os conselheiros, começa a ouvir as correntes políticas, aí começa a ver no Maracanã, aí começa dentro do vestiário enxergar que o ambiente está morno, que está difícil, que está complicado, e aí sobra para o treinador. O Tite deixou de ser um dos melhores treinadores do Brasil? Não. Não. O currículo que ele tem não o credencia para, de repente, pegar um outro clube e fazer um grande trabalho? Sim. Sim. Quantos treinadores a gente vê aí, não está bem aqui, vai para ali, vai bem, acerta. O Tite não casou com o Flamengo. O estilo Tite não encaixou com o torcedor, com o clima, com aquela coisa que o rubro-negro gosta, né? Só que, Dani, para fechar e a gente seguir aí com os companheiros, depois do Jorge Jesus, ninguém, pelo jeito, encaixa nesse Flamengo. Então, só é treinador o problema? Só é os treinadores? A solução é se o Jorge Jesus voltar e assumir de novo o Flamengo, que o Flamengo vai ser o de 2019. Esquece, o Flamengo de 81 nunca mais vai ter igual, o Flamengo de 87 nunca mais vai ter igual, o de 19 nunca mais vai ter igual. Sabe, essa coisa de que você não ganha um campeonato, você perde um outro ali, é sempre o treinador. Os jogadores envelheceram, o elenco mudou, a característica de jogo mudou, né? Então você não pode ficar com a cobrança de um time que foi brilhante numa época. Porque de lá para cá, treinador ganha e é mandado embora. O treinador perde jogadores, contusão, é mandado embora. O treinador vem, faz loucura, é mandado embora. Vem um outro, é o Santos Dumont, inventou, vai embora. Tem de tudo. Nessa de 2019, lá, ou 2020, quando sai Jorge Jesus, teve todo estilo de treinador. Eu volto a dizer, acho que a saída do Tite, não acho um absurdo não, hein? Logo para falar. Por mais que eu não goste de demissão, mas não acho. Acho que a véspera de uma decisão, percebeu que não adianta você ir jogar com o Corinthians com um treinador que é ligado a esse time e que a arquibancada não quer mais esse treinador, a atmosfera fica toda favorável ao adversário. Então a diretoria pensa o seguinte, já era para ter feito isso depois do jogo contra o Peral. Precisava levar o Tite para o quê? Comprovar que o Maracanã, com 29 mil pessoas, o pior público do Flamengo na temporada, ia ficar aplaudindo o Tite? Claro que não. E os jogadores estão meio que, não é tirando o pé, mas assim, sem aquela confiança, e a pressão é no treinador, Então, até o momento, eu não vejo pressão nos jogadores. Agora a diretoria faz o seguinte, era o treinador? Tá fora. Resolve agora aí, jogadores. E traz um ex-companheiros dele. Melhor coisa, o cara tá ali, jogou com eles há pouco tempo, conhece todos, tem o respeito de todos, o ambiente fica mais calmo, fica mais tranquilo, a arquibancada vai vir junto e é o que a diretoria apostou para tentar ganhar a Copa do Brasil. Boa, só para a gente esclarecer uma situação, né, que eu acho importante, o Flamengo, a formação do Pedro Henrique Torre, que estava com a gente no Uruguai, ele na cobertura, é que o Flamengo já estudava uma demissão do Tite depois do empate, mas da eliminação contra o Peñarol. A questão é, quem assumiria? Precisou fazer um trabalho, não de convencimento, mas de conversa mesmo com o Felipe Luiz, que até antes de ontem era o treinador do Sub-17, pela excelência do seu trabalho e pelas circunstâncias, assume o Sub-20 rapidamente e agora chega ao profissional. Daqui a pouco a gente fala mais do Felipe Luiz, porque eu acho importante a gente diagnosticar aqui algumas coisas em relação ao Tite, né? O Zinho fala em um dos melhores técnicos do Brasil. Acho que a questão, assim, para mim não está na prateleira de cima, mas independentemente de onde a gente o coloca, ele não desce de prateleira porque fez um trabalho ruim no Flamengo. O
que me causa muita estranheza é que ele o tempo todo pregue equilíbrio, que seja um treinador conhecido por defesas sólidas e que no Flamengo nem isso ele tenha conseguido fazer, Pascoal. É o que a gente falou sempre, assim, além de um pouquinho de triangulação, um pouquinho de jogada que parece que foi ensaiada no treino, a gente esperava uma defesa sólida que não aconteceu. A gente sempre falou aqui, qual vai ser o legado do trabalho do Tite? Espera acabar. Acabou. E aí? Bom, ontem eu tenho dito aqui que o Flamengo tem jogado muito mais no barata voa do que numa formação tática. Nesses 2 jogos contra o Peñarol, para mim, jogou no barata voa total. No segundo, com um pouco mais de vontade do que no primeiro, né? Mas aí só a vontade, nem equiparou na vontade com o time do Peñarol. Nem na vontade equiparou. Jogou um pouquinho melhor. A gente pode até lembrar. Só tem um jogador que está aqui, que é diferente de todos eles, que esse aí é acima extra classe, que é o Gerson. Para mim, esse aí é o cara o único deles todos que consegue mostrar que ele é o Gerson e que ele continua sendo aquele jogador que pode desequilibrar o jogo e ontem acabou também desequilibrando. Agora, não vejo o time do Flamengo. O Arrascaeta está jogando, vamos falar real. O Arrascaeta está jogando alguma coisa? Tá abaixo. Sério. Hoje o Arrascaeta é titular da seleção do Uruguai? O De La Cruz está jogando aquela bola que ele foi contratado para jogar aquela bola do River Plate, ele está jogando da seleção do Uruguai? Ele está jogando? Está abaixo. Vamos falar do Eric Pulgar, ele está jogando o que ele pode jogar? Não. Bom, vamos passar para frente. Perdeu o Pedro. O Mauro falou aqui, durante a semana, acho que a senhora não estava aqui, ele falou que o time do Flamengo perdeu o passo quando não contratou um centroavante. Perdeu tempo. A gente não tem. O Flamengo continua com o melhor elenco das Américas. É incomparável o elenco do Flamengo, é o melhor das Américas. Incomparável. Zinho, mudei a palavra, que eu posso usar também. Incomparável, Zinho. É incomparável o elenco do Flamengo. Só que o Flamengo não tem um time. Eu quero perguntar para você que está essa mão no queixo agora em casa, olhando para o seu aparelho de televisão. O Flamengo tem alguma jogada ensaiada pelos lados do campo? O Flamengo tem uma triangulação lateral, meia e ponta? Vamos perguntar para você já viu isso? Onde é que está? Sim. É igual perna de cobra, a cobra anda, mas ninguém sabe onde está a perna da cobra, então ninguém vê. Você tem, Zinho? Você viu alguma jogada dessa? Eu tenho curiosidade. Tem? Onde é que ela está? Tem. Para mim tem. O que não tem é como você falou. O Arrascaeta não está jogando nada, o De La Cruz não está jogando nada, o Gabigol entrou, não jogou nada, o Ayrton Lucas não está jogando nada, o Varela, o Wesley, o Fabrício Bruno de seleção não estão jogando nada. Ninguém está jogando nada, os caras estão errando passe de 10 metros. Como é que vai sair jogada? Se tecnicamente o time está abaixo. O treinador treina, eu não estou defendendo o Tite não, ele também tem culpa. E eu acho que chegou um momento que ficou... Não tinha jeito. Infelizmente tinha que sair. Agora os jogadores têm a sua responsabilidade. Claro, Zinho, e agora ficou na mão deles. Ficou na mão deles. Eu não estou lá no dia a dia para saber como é que é o treino. Mas eu conheço o Tite e ele foi meu treinador. Não é possível que ele não faça aquilo que ele fazia quando eu estava lá, quando eu acompanhei e conheço várias pessoas que trabalham com ele e diz que ele sabe, os treinos são bons, taticamente, organiza. Agora, dentro de campo, o treinador também não entra dentro de campo. Ele tem culpa, às vezes mexe mal e mexeu mal, às vezes tem a opção de escalação errada. Para mim, fez um planejamento errado para jogar contra o Peñarol. Foi muito na pilha de que tinha que jogar todos os jogos. Errou. Tinha que jogar com time alternativo contra o Vasco. Vai com time descansado contra o Peñarol. Que o Flamengo, na minha opinião, jogou melhor que o Peñarol. O Peñarol se defendeu melhor. O Peñarol ganhou do Flamengo se defendendo. Não foi melhor tecnicamente que o Flamengo. Não. O Flamengo dominou os 2 jogos. Eu estava com a Dani lá. O Flamengo dominou o jogo lá. O Peñarol jogou pelo resultado. Agora, um time que está mal tecnicamente, que erra passe como está errando, que não chuta gol, que ronda.
Pô, mas não é o treinador? Eu não sei se o treinador no vestiário não falou, gente, vamos chutar no gol. E os caras não fazem. Aí chegou o ponto que, ó, se os caras não estão fazendo, tira o treinador. E vamos ver se eles vão resolver agora. É curioso. Não, a bola é passada, os jogadores recebem a bola da diretoria para dar uma solução na quarta-feira. Sim. Essa é a bola da diretoria, esse é um passe da diretoria para os jogadores dentro de campo. Vocês têm a bola agora. Agora vocês vão lá e decidam o jogo, porque vocês ficaram com essa responsabilidade. E nem sempre isso dá certo. Sabe por que nem sempre isso dá certo? Porque cada um vai querer resolver do seu jeito. E cada um resolver do seu jeito não dá certo. Isso tem que ser resolvido num conjunto, né? Então, só para passar para o Mauro, que eu já estou tomando muito tempo, Mauro, eu acho que o Tite tem muita culpa. Muita culpa. Eu acho que tudo isso que o Zinho citou é consequência no campo. O campo, se ele diz que o campo fala, não tem planejamento, escalou errado, demorou para substituir, não aproveitou o melhor de cada jogador, o campo agora é consequência disso. A gente toda hora falava assim, a defesa do Flamengo toma cada gol estranho, cada bola cruzada na área, sempre nas costas do lateral, ou no lateral direito ou no lateral esquerdo, o posicionamento não está bom, o volante não está jogando bem, a saída de bola do Flamengo não está boa, cadê aquela triangulação pelo lado do campo? Isso, o Zinho tem razão quando ele diz, os passes não saem corretamente. Aí fica o Gerson sendo o jogador ventilador. Tá na esquerda, tá na direita, ele tá no meio. O caderninho tá correndo para tudo quanto é lado. O caderninho aqui tá on. Vocês tá estavam falando aí, ele on, tá ali só na dizer o seguinte, anotação. para mim, o Tite tem culpa. O Mauro disse que ele não ia comer castanha. Ele não vai colher nem as flores da primavera, porque começou agora a primavera, né? Eu tenho dito aqui também, Pascoal, Danizinho, assim, acho que todos nós, não é de hoje, que é um combo. É o Tite, mas é o time. Time, tecnicamente, faz tempo, estamos falando, todo mundo está vendo, né, que estamos falando. Sabe, não escalou em posição errada o Arrascaeta, nem o De La Cruz. Mas não ensaiou o que eles iam fazer? Acho difícil. É que, tecnicamente, eles não estão bem. Eles não estão. Fisicamente também não estão. Mas vou tirar, então? Então tira. Mas, pô, como é que eu vou tirar 2 caras desses do time? Será que vai melhorar sem eles? Não, melhor eles em campo, que numa jogada ou outra, pela qualidade deles, o Arrascaeta pode me arrumar um grande cruzamento, como arrumou, inclusive, um maravilhoso para o Bruno Henrique no primeiro jogo, e o Bruno podia ter feito o gol, não fez. Então é nisso que também se apostava. Tem coisas que são do futebol. O Bruno Henrique faz 1-0 ali naquele primeiro jogo, é outra história. Mas, enfim, não aconteceu, saiu. Mas é um combo. Tem a parte do Tite e dos caras. Aí vem. O que vai mudar? Não é possível que o Flamengo vai ser maravilhoso contra o Corinthians em 3 dias. O que aconteceu? Agora entregou a bola para vocês, o Arrascaeta está perfeito, está todo mundo bem. De La Cruz vai ser aquele que era esperado lá desde o começo, que se apresentou muito bem também, quando chegou indo para todo lado. Só porque tirou o Tite ali, eles vão melhorar demais. Não dá tempo. 3 dias ninguém trabalha, né, mano? Não dá tempo. O que vai acontecer? É um fato novo, motivacional, etc. Isso sim. Pô, gente, vamos lá, pelo amor de Deus, agora mudou a fase, precisamos passar aqui, tararau. Vamos com mais vontade, com mais isso, com aquilo. Alguma coisa, lógico, o Felipe vai fazer lá o discurso dele, mas não vai ter tempo de inventar todas as jogadas que o torcedor está pensando. Vou fazer aqui, triangular ali, em 3 dias e não fazia antes. Pô, não acredito. Mas pode ser um Flamengo já diferente, só com a mudança. Com relação ao legado, quem é demitido, normalmente... deixa muito pouco de legado, senão não era demitido. Se ele tivesse um grande legado... Não sei, eu acho que se a gente eu vou te dar uns exemplos. Em relação ao Dorival, ele deixou bastante coisa ali. Deixou, mas o que veio mudou tudo. Tanto que mudou que perdeu. Ele deixou, mas não foi aproveitado. Vamos jogar de losango, não sei o quê, Dorival, estava dando certo. O outro não jogou e perdeu. Agora acabou de sair o Diniz, o Fluminense, chegou o Mano. Pô, tem um legado lá do Diniz, toca aqui, faz aquilo... O Mano aproveita um negócio ou outro aqui, ó, vocês gostam de cair do mesmo lado, vão fazer. Mas ele vai pôr o dedo dele. O Diniz, por sua vez, chega e pega o Seabra lá. O Diniz é outro técnico. Mas ele vai ver. Mas acho que deixar é diferente do próximo aproveitar, né? Eu digo assim... mas se tivesse deixado, hoje, ele não tinha sido demitido. A gente não olha alguma coisa e fala assim, não, o Flamengo estava estruturado aqui, vamos supor. Estruturou defensivamente e não conseguia chegar ao gol. O problema era a criação. Eu não olho esse trabalho e não vejo nenhum ponto positivo. Não. Talvez usar o Léo Ortiz de volante em algumas situações, que quando mais precisou, ele vai lá e saca o que é a invenção dele. Mas se tivesse acontecido todo o equilíbrio que o Tite sempre... diz primar por ele, talvez ele não tivesse saído, se o Flamengo tomasse tantos gols... O Cebolinha e o Pedro, ele não encaixou no time?
Não, mas agora ele não teve, né, para fazer isso. E não sei, o próximo... A Dani está falando que ele não fez nada. Não, a Dani está falando que ele não fez nada, não deixou nada. Que eu não vejo um legado de trabalho. Você falou. Não vejo você falou que não viu nada, que ele não fez nada, não teve... Eu acho que assim, se ele não perde os jogadores que ele perdeu, o time estava encaixado. Era outro... e fazia um jogo tão bom que era elogiado como o melhor time no Brasil. É que o pessoal esquece o que fala. Na época da Copa América, o Tite era exaltado como um time sólido, organizado, e o Flamengo encaixou, vai ganhar tudo. Sem os principais jogadores, sim. Que só teria que melhorar. Teria só que melhorar. Há pouco tempo falaram isso. Pois é, quando os melhores voltassem era para melhorar o time e foi o que não aconteceu. Mas os melhores não voltaram bem e não tem como tirar os melhores do time. Aí que eu te digo. E ele perdeu muita gente ao longo de todos os jogos. Ele perdeu de lá para cá e os caras... Inclusive os que estão jogando agora mal, os que estão jogando agora mal é porque fizeram uma recuperação e não voltaram bem. Por exemplo, o JJ deixou o legado, nossa, maravilhoso, esse time jogava demais. Mas não durou um mês com o Domecq lá, que já acabou, não tem essa de legado, o que chega quer fazer outra coisa. Alguns são inteligentes o suficiente, dão entrevistas dizendo, tô aproveitando aqui. O próprio Diniz falou do Seabra, o Mano fala do Diniz lá e vice-versa. O Ramon, não me lembro se falou muito do Antônio, porque cada um vai pôr o seu. E ele chega, é porque o anterior não tinha agradado, senão não tinha sido demitido. E aí o cara chega e fala, vamos mudar mesmo. Então essa coisa de legado, tem fase boa e fase ruim do Tite. Não foi péssima. É que ele não se identifica nem como pessoa, nem nas entrevistas, e nem nesta maneira equilibrada que ele gosta. Isso não se identifica com o Flamengo. Isso é desde o começo. Então, em que pese, o Zinho tem razão. Quando ele chegou, os caras falaram, agora foi o melhor. Pegaram o cara da seleção. Quem era melhor que o Tite em janeiro para vir em outubro do ano passado? Ele até antecipou. Quem era melhor? O Abel, que não vai sair? Não, o Vojvoda, que está lá no Fortaleza, enquanto o Flamengo já trocou 9 vezes de técnico no Landim, o Vojvoda está lá o tempo todo. Aí você está vendo o resultado agora aqui. Enquanto isso, do JJ para cá, se não foram 8, foram 9. Agora que já saíram com a saída do Tite. Se completa 9 nessa lista aí a gente tem uma lista, a gente pode até resgatar dessa gestão Landim aí, são 8 ou 9 e tal, e todos foram saindo, uns vitoriosos, outros mais, outros menos, porque teve gente que ganhou e saiu, você citou o Dorival. Mas, enfim, vamos ver que Corinthians vai ser esse, vamos ver essa lista de todo mundo da época Landim, né? Olha lá, o pós-JJ, né? 4, 5, 6, 7, 8, ele é o oitavo, né? Pós-JJ, 9. Mas Landim, 9, exatamente, com o Jorge Jesus são 9 ali. E eu acho que esse período aí é o período que o Vojvoda está no Fortaleza, que a gente gosta que técnicos fiquem mais. Eu acho que qual o melhor aproveitamento, presidente? Aí a gente entra, Zinho, numa coisa que você falou, né? Mas perdeu a Libertadores, né, o Renato? Em relação ao Renato, tem 72,8, né? O Renato acaba muito marcado pela história de não ir para o jogo contra o Grêmio. Isso. Enfim, há alguns episódios pontuais, mas aí eu acho que a gente entra numa questão que você tocou, Tetra, que é assim, não dá para individualizar. A gente não pode pegar essa lista de 8 treinadores e falar ninguém presta. Né? Foram treinadores que duraram pouco tempo no Flamengo, talvez menos do que o ideal para mostrar um trabalho, à exceção do Tite, que ia completar 1 ano de trabalho agora no dia 9 de outubro. É o mais longevo deles. É o mais longevo deles, mas eu acho que também tem uma outra questão aí, Zinho. E aí essa questão passa muito pela escolha do Felipe agora, né? É um ano de eleição, é um ano que não dá para você fazer um contrato longo. Então o Felipe também é uma escolha dentro das limitações que essa diretoria tem nesse momento, Zinho. E assim, na verdade, se você olhar para o mercado, para o grau de exigência que se estabeleceu no Flamengo, né, eu tenho muita tranquilidade de falar o que eu vou falar para você agora, Dani. O Tite, nesses 300 e quantos 57 dias que estava ali? 57. Ele sofreu muito mais pressão do que os 7, 8 anos que ele teve na seleção brasileira. E em Copa do Mundo, hein? Provável. Então, assim, a diretoria, ela é a primeira que não aguentou essa pressão. Como eu falei lá no início, tem o vestiário que fala, tem os corredores da Gávea que fala,
tem arquibancada que fala, principalmente no ano de eleição, que está muito acirrada, né? Os candidatos da oposição estão trilhando caminhos fortes e com argumentos, e que o campo, os resultados, contribuem para fortalecer a oposição. O candidato do Landim, o Landim, ele não vai ser o presidente, mas ele vai estar no grupo, se vencer, e ter uma continuidade. Mas já há uma pressão. A pressão agora saiu do treinador e vai ficar na direção e um pouco para os jogadores. Mas ela vai ficar mais nessa direção, se o resultado não acontece. Então a direção age muito nesse sentido. Não sei se eles tinham essa... Tanto é que na entrevista, o Tite, ele fala com uma convicção na entrevista, eu estou com o Mauro Naves. Não, eu tenho apoio diário. Todas as horas, a direção. Cara, o cara não é maluco de dar uma entrevista dessa e se ele não tinha relação, se ele não tinha contato, se ele não tinha diálogo com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel. O presidente acho que vai menos e tal, mas tem também. Foi ao Uruguai, a gente mesmo viu isso. Então assim, foi muito a pressão, porque a direção não tinha convicção de tirar, não. Então eu acho que a escolha pelo Felipe Luiz é de trazer paz. Agrada ao torcedor, porque o Felipe Luiz, os títulos que conquistou, a postura, o profissional, o cara sério, o cara correto, o cara que estudou, que se preparou, não para ser tão rápido, mas a exigência do momento, sem ter nomes no mercado e com a eleição, convenceram a ele assumir esse momento, e muito pela relação que ele tem com o grupo de jogadores. Ele parou de jogar há pouco tempo, estava com esse grupo todo e estava no Ninho todo dia, encontrava os caras. Então, assim, o momento, eu acho que assim, é o nome melhor mesmo, não tem, você vai buscar quem no mercado? Ele conhece o Flamengo, ele está ali com os caras, conhece os jogadores, e traz essa paz do torcedor com, no momento, o time. Eu acredito no Maracanã lotado, no Maracanã incentivando, acreditando, apoiando. Essa atmosfera pode fazer os jogadores agora assumir uma responsabilidade. Agora é com a gente, né? Os caras estão aqui, apoiaram a gente, acreditam na gente, vamos com o Felipe Luiz, né? E aí haver uma transformação, é possível. A gente está vendo ali a imagem, já é de hoje, né? Essa imagem que está aqui atrás. O Felipe realmente está todo dia na Gávea, não, no Ninho do Urubu, onde treina, estava ali no Sub-20. Pascoal tem uma frase que eu gosto muito, que a gente vai chegar nela já. Mas só para a gente contextualizar, Pascoal, acho que o Felipe, claro, como qualquer treinador que chegasse agora, tem vantagens e desvantagens. Eu vejo mais vantagens, porque a falta de experiência dele num time principal de um clube desse tamanho pode pesar? Pode, mas ele tem identificação com a torcida para trazer essa paz que o Zinho está colocando, ele tem uma conexão com a maior parte desse elenco e ele tem um espírito, né? A gente fala muito em ambiente, a gente fala muito, eu nem gosto dessa palavra anímico, que eu acho que ela se aplica de outra maneira, mas ele tem ali o conhecimento do time vencedor recente. Ele pode trazer para dentro do vestiário um discurso e uma outra atmosfera que pareciam ter se perdido. O Gerson, depois da vitória do Flamengo no Maracanã, ele fala em tom de derrotado, que não é um tom que o torcedor gosta. Não à toa foi o menor público da temporada. Ou joga por alguém, ou joga por algo. Se aplica aí, Pascoal. Jogador joga por algo ou por alguém, né? Por algo joga pela parte financeira, por alguém se gosta do treinador, se gosta... De repente eles jogam pelo roupeiro, pelo massagista, por um companheiro. O jogador de futebol é assim, funciona dessa forma. Agora, o Felipe, ele estava jogando no Campeonato Carioca. Sim. Ele foi campeão carioca. Sim. É o único título que o Flamengo ganhou nessa temporada, né? Campeonato Carioca. Não, ele estava no Campeonato Carioca agora do Sub-20, né? Não, agora no começo do ano ele já tinha se aposentado. Ele se aposentou em 23. Até eu vi uma entrevista dele dizendo que ele, indo para o 17, ele poderia colocar as ideias dele, os pensamentos dele e tal lá, e depois ele ia acertando, aparando as arestas desses pensamentos, mas ele passou para o Sub-20 rapidamente e agora no profissional.
Agora, no profissional, ele tem que ter uma decisão, né? Porque jogador de futebol pensa de maneira completamente diferente no contexto de grupo, né? Ele precisa agora ser identificado como comandante. Sim. E essa é uma coisa que ele precisa deixar bem claro. Aquele cara amigo de vocês que jogava junto, aquele lá não tem mais. Agora eu estou aqui e eu sou o treinador. Ele precisa definir essa situação. Ele precisa se colocar definitivamente nessa posição. E se colocar nessa posição, às vezes você pode atingir um ou atingir outro. Então, agora é um caminhar no fio da navalha ou pisando em ovos. Né? Mas ele é tão capacitado. Eu sou suspeitíssimo para falar do Felipe, que eu conheço o Felipe desde os 14 anos. Então, eu sou muito suspeito para falar dele. Porque esse é um cara excepcional, um cara de uma qualidade de raciocínio acima da média, um cara de um QI fora do comum, um cara que entende jogo, um cara que sabe se posicionar. Ele é um garoto maravilhoso. O Felipe é um sujeito espetacular. E eu espero que ele consiga tudo aquilo que ele aprendeu no futebol europeu, tudo aquilo que ele aprendeu com os treinadores do futebol brasileiro, que ele consiga transformar isso nos seus posicionamentos para os... E ele é tão claro, ele é tão límpido naquilo que ele faz, que eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai se portar dessa forma com os jogadores do Flamengo e esse entendimento vai ser rápido. Agora, os caras vão jogar tudo que podem na quarta-feira? Essa metamorfose vai acontecer? Essa larva vai se transformar naquela borboleta maravilhosa? Vai acontecer isso? O Flamengo vai florir, o Flamengo vai aparecer, os jogadores terão esse brilho novamente? Eu não tenho certeza, porque eles não estão jogando bem. Não, nem dá para ter, é muito pouco tempo. Vai só do discurso, né, Pascoal? Nem vai ser hoje não teve nada, os caras vão lá na recuperação. Eu acho, assim... Mauro, que é provável que o discurso dele seja mais convincente do que o que vinha acontecendo? Não, é um discurso novo, isso aí já faz diferença, né? Porque qual seria o discurso do Tite? De um campeão recente, de muita coisa no Flamengo? Sim. Pô, o Tite iria dizer o quê? Gente, perdemos a Libertadores, era o maior título, esse aqui é menor, mas vamos para cima. Não é o que o Felipe vai falar. Mas o Tite teria que fazer esse discurso, precisamos ganhar esse título, etc., já não ganhamos outro. Então já é um discurso diferente. Torço muito para que o Felipe Luiz dê certo, acho muito pouco para assumir o Flamengo em 9 meses, pelas passagens que ele teve. Os resultados assim, não são nem tão surpreendentes no sub-20 em termos de percentual, mas é um cara lá de dentro. Então é um cara que, vamos pegar, já estava aqui na manga, tem que tirar o título, não dá para buscar um outro cascudo, que talvez precisasse ser mais cascudo hoje, mas pela pessoa que ele é, eu torço muito para que ele dê certo. Se não for agora, volta para o sub-20 depois, termina esse ano, ganha título ou não ganha título, termina bem brasileiro. Talvez ele vá dar lugar a alguém, porque o contrato deve ser até o final do ano que vem ou só esse ano para fechar? Não, na verdade, ele é funcionário do clube. Né? O Flamengo está evitando, nesse momento, falar em técnico interino ou não, porque está confiando no potencial que tem o Felipe para, de repente, reverter um ano que já está quase perdido. Só tem a Copa do Brasil. O Vasco está com o treinador interino até hoje. Até hoje. E outra, se der certo, ganha título, etc., termina bem, se apresenta bem, todo mundo percebe uma modificação no time... Aí ele fica para começar um trabalho para o ano todo, em 25 e tal. O Carpegiani fez isso, acabou de se aposentar, pegou o time e foi campeão mundial, Libertadores, ganhou tudo. Deu certo com o Carpegiani. Outros não. Um cara que parece muito com o Felipe, que eu também trouxe muito, é o Alex. O Alex terminou a carreira, aí foi lá para o São Paulo, para subir isso, subir aquilo, depois pega um time. Tem um caminho a percorrer, mas o Alex também é super inteligente, preparado. O Felipe é muito preparado. Eu já contei aqui uma vez, e quem não ouviu vai ouvir de novo, que o Tite convidou, quando técnico da seleção, o Felipe Luiz a ir na CBF conversar com ele sobre tática. Ir lá, antes da Copa do Catar. Então, assim, porque o Tite sabia do conhecimento. O Felipe Luiz, acho que lê um livro por dia. Ele adora leituras, etc. É muito inteligente. E gosta dessa coisa de tática há muito tempo. O próprio Tite quis beber na fonte dele com relação a times da Europa, que o Felipe conhecia bem e que o Tite nem tinha condição de ficar fazendo amistosos, né? Fica vendo na TV, etc. Então, queria ouvir. Então, você vê a moral que o Felipe Luiz tinha já junto com o Tite por causa de parte tática. Então, ele deve estar muito bem preparado para isso. Agora, vamos ver. Não dá para... Eu acho que ele tem que ir tranquilo para esse jogo. Ele não tem obrigação nenhuma agora, pegando em 3 dias, de classificar o Flamengo. Poxa, se der certo, e se classificar, se o Flamengo jogar bem, aí, cara, segura o homem pro ano que vem. Aí a larva vira a borboleta. Mas é uma aposta ainda, né? Claro. Uma aposta, o cara de 9 meses como técnico, sub-17, sub-20, etc.
Lógico que é uma aposta. Ele tem qualidade para isso. Agora, pega no momento, né, que não é começar a temporada, não é conversar. O Pascoal toca nesse ponto da relação dele com os jogadores. Eu acho que tem coisa que é bem aproveitável, mas tem coisa que é meio espinhosa sim. Né? Eu estava vendo ali ele abraçar o Gabigol ali. O que ele pensa? O Gabigol tem que jogar ou ele está sentindo que o Gabigol não está com nada? Um dos primeiros abraços ali foi o Gabigol e tal. Então, essa relação, como é que era antes, e chegar agora e se impor como técnico, falar, Gabigol, sinto muito, mas você vai sair. Aqui que o Tite também não podia tirar a Arrascaeta e companhia. O Zubeldia deu uma declaração recente que eu gostei muito, que assim, quando ele tirou o Luciano, até que é um jogador que eu sou a favor de ver no time, falando, o técnico não pode ter medo do jogador. Se o Tite estava com esse receio, acho que nesse ponto de vista não vai fazer tanta diferença. Talvez o Luiz tenha até mais pulso. Não, atirar o Gabigol hoje, no momento que ele está, é muito mais fácil do que tirar o Arrascaeta. Até porque o Gabigol já não está, né? Já não estava e outra, você tem ali um jeito de arrumar o time sem ele, põe outro tal. Rascaeta e De La Cruz, nem a seleção do Uruguai vai tirar, porque pelo que eles jogaram contra o Peñarol, eles não mereciam ir para a seleção nessa fase. Mas os caras não têm substitutos. E eu acho que para aquelas posições também não tem substituto. Então é óbvio que ele vai jogar com a Rascaeta, com o De La Cruz e torcendo para os caras jogarem muito. Com o Gabigol, eu já não sei. Vamos ver o que ele vai... tem um vídeo Vocês acreditam que ele muda assim o time? Olha, deixa eu ouvir o Zinho sobre isso, até sobre essa chegada do Felipe também, Zinho, porque acho que, claro, eu concordo com o Mauro, existem lugares ali para serem olhados com calma, mas ele está no braço da torcida. A torcida gosta dessa escolha de uma maneira que nunca abraçou e gostou do Tite. Então, para ele, nesse momento, por mais que ele saiba que ele está pulando etapas, ele é tão inteligente que ele sabe disso, né, Zinho? É mais a ganhar do que a perder, se não de título, de experiência, Zinho. Como é que você vê essa chegada? Eu vejo ótima chegada. Dani, não tem nenhum treinador para chegar no Flamengo hoje que conheça mais o Flamengo do que o Felipe Luiz. Ele não tem experiência como treinador de um time profissional. Mas para o clube que ele está assumindo, ele é o mais experiente. Porque se você for no mercado buscar qualquer treinador, pode ser qualquer treinador, todos eles chegariam no Flamengo para saber como é que é a convivência. Uma coisa é você olhar de fora os jogadores. Conheço fulano, conheço aquele, e tal. Até pode ter jogado comigo num tempo bem atrás. Mas no Flamengo é diferente. O Flamengo é diferente. Jogar no Flamengo é diferente. Vestir a camisa do Flamengo é diferente. A pressão é a maior do Brasil. A cobrança é a maior do Brasil, a audiência é maior do Brasil, tudo é maior no Flamengo. Não tem jeito. Então, é melhor você pegar um cara que está ali dentro, que conhece isso tudo. Ele não tem experiência para comandar. Ele estava jogando com esses caras. E ele orientava esses caras. O Felipe Luiz sempre foi um segundo ou até um auxiliar dos treinadores que ali estavam. Quantas vezes a gente viu a roda de jogadores, quem é que estava falando? Ele. Zinho, quem que era o treinador naquele Flamengo e Palmeiras que ele fica dando instrução na beira do campo? Eu lembro dele conversando com um treinador à beira do campo, mas não me lembro quem era. Era o Paulo... Boa. Eu não vou lembrar quem era. O Fábio era o Sampaoli, não? Pra gente. Eu não me lembro. Mas teve um jogo muito emblemático nesse sentido, Zinho. Não, mas vamos dizer, o treinador que está na seleção brasileira, Dorival Júnior, que essa diretoria cometeu o maior injustiça, o maior erro. Para mim, o grande erro dessa diretoria foi demitir o Dorival Júnior. Concordo. Não estou falando isso agora não, quem está na seleção. Vocês lembram que a gente falou muito no nosso programa na época da demissão. O absurdo que foi e a maneira que foi e como tratou o Dorival. Né? Fazendo reunião com o empresário do Dorival, mas conversando com o do Vitor Pereira. Enfim, errou em tudo. O Felipe Luiz cansou, até pela proximidade que tinham, de trabalhos anteriores, cansou de ser ouvido, do Dorival pedir a opinião, de conversar com ele. Quantas vezes a gente viu ele segurando o Gabigol, segurando ali outro, apaziguando, organizando. Então eu acho que assim, já que saiu o Tite, buscar no mercado um cara para ainda se adaptar, para conhecer o Flamengo, para conhecer o vestiário,
para saber como é que é o comportamento do torcedor do Flamengo, que é diferente de todos. Não adianta. O Felipe Luiz já conhece tudo. Ele vai entrar no Maracanã, vai ser ovacionado, idolatrado. O Tite, quando pisasse, seria vaia, xingamento, e atmosfera ruim, pressão, cobrança. Só isso seria bom para o Corinthians. Por isso, a entrada agora, a saída do Tite agora, é única exclusivamente ali pensando no jogo contra o Corinthians, traz essa atmosfera, esse ambiente bom, e o Felipe Luiz conhece mais do que ninguém o elenco, a torcida e o campo que vai ser jogado. Eu acho que foi... Já que tirou, da maneira que foi, e eu concordo que ficou difícil a situação para o Tite, não dava mais por tudo isso, o melhor nome foi essa coisa de convencer. Você viu quando ele chega no Ninho, quem chegou com ele? O Marcos Braz veio de carro com eles, estavam juntos, conversando, dialogando, falando de tudo. Chegaram junto no Ninho. Assim, é diferente, né? Você chegar conhecendo o ambiente, e o Felipe é tão querido que ele está recebendo apoio até do Atlético de Madrid. Aí, ó, o Atlético de Madrid fez uma postagem desejando sorte, né? Sucesso como treinador do Flamengo, e acho que por aí a gente vê, assim, é claro que ele vai ser cumprimentado por todos os jogadores, e aí entra também uma questão de proximidade, que é o que o Mauro levantou aqui. Tem um vídeo que está rodando em rede social, do Gabriel fazendo uma brincadeira com ele, e a gente está falando de anos atrás, quando jogavam juntos, e eu acho que as pessoas estão às vezes olhando esse vídeo pelo viés errado. Vamos olhar o vídeo, que aí eu tento explicar aqui o que passou na minha cabeça quando eu vi a postagem. Vamos ver. Saudade de você que eu tava, mano. Eu juro por Deus. Eu pensei que eu falaria isso. Mano, eu tô com muita saudade de você. Agora ao seu lado. E olha pra você, tão calmo dentro do campo, mano. Sério, saudade. Saudade, mano. Saber que você vai renovar, você vai me treinar daqui a um tempo. E eu não vou te respeitar. E outra, se eu for capitão do seu time, eu vou ficar É isso. Esse é um vídeo antigo, esse não é um vídeo de agora. E assim, as Eu não sabia estão... desse vídeo e citei o Gabigol, Exatamente. que ele logo chega e cumprimenta. Esse é um vídeo antigo. Só Não, e as pessoas estão olhando muito... Tudo que envolve o Gabriel nesse momento causa polêmica, né? E as pessoas estão falando, tá vendo? O Gabriel já falou lá atrás que não ia respeitar. E eu não olho por esse lado, Pascoal. Eu acho que a questão toda desse vídeo a gente está falando de um momento em que ele não era treinador e que já existia uma visão nesse sentido. Um dia você pode me treinar. O meu olhar para dentro desse vídeo é esse, assim, não sei o de vocês. Não, mas eu acho que esse vídeo ainda quando o Gabriel fala isso, eu não vou te respeitar, é exatamente o contrário, né? Lógico. Porque ele sabe da postura do Felipe. Claro. Por ele saber da postura do Felipe, ele sabe que o Felipe exige respeito. Ele só chegando, ele já vai cobrar esse respeito do Gabriel. Tanto que o primeiro abraçado é o Gabriel ali, né? E eu não acho que vai faltar respeito. Muito pelo contrário, né? O Flamengo está numa situação de que essa palavra respeito tem que ser a palavra de ordem nesse momento. Respeito ao torcedor, respeito ao futebol, respeito ao treinador, respeito à possibilidade de ganhar um título, porque o Flamengo ganhou só o Carioca nesse ano. Ou será que o Flamengo vai ficar só com o título do Carioca nessa temporada? Né? Essa é a grande cobrança. A chegada do Felipe também serve para dar uma abafada nessa pressão que o Zinho estava falando há pouco, dessa batalha, dessa briga pela presidência do Flamengo. Ô, Pascoal. Diga. Os três que estão sentados no banco ali, ó. Os três estão sentados no banco escutando tudo isso. Passou rápido, eu confesso que eu não vi, mas eu tenho a sensação de que é o Landim, né? Landim, Marcos Braz, aí, ó. Presidente e os ali, dois ali. diretores de futebol, é verdade. Bem lembrado, Zinho, bem lembrado. Agora, o Zinho, a chegada dele também serve para dar uma acelerada nesse processo, porque eu muitas vezes acho que até batalha política em clube é muito pior do que política de eleição política para vereador, deputado, senador, ou seja lá o que for. Porque no caso do Flamengo tem as porque duas todos se coisas, conhecem ali, porque no Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, todo mundo se conhece. Eles se conhecem e eles sabem perfeitamente onde atacar, onde não atacar e de que forma poder atingir. Eu acho que o Felipe é suficientemente capaz, inteligente demais para superar todos esses obstáculos, mas ele vai
ter que... Esse caminho dele é passinho por vez. Ah, claro. Eu não Como acho seria que de ele vai qualquer ser... treinador, né? Eu acho que ele tem poucos meses de treinador, ele tem ótimas ideias de futebol, conhece muito futebol, e eu acho que o Flamengo vai melhorar enquanto equipe. Melhora enquanto equipe. Eu não sei quanto. E se esse tanto será o suficiente para ultrapassar o Corinthians nesses 2 jogos. Você sabe Aliás, quando o esse Corinthians... vídeo? Não tinha vídeo. Hoje eu não vi esse vídeo. Eu li muita notícia do Tite, vi estatística, vi por que saiu, né? Mas esse, você sabe de quando Não, é? não sei de que eu acho que data o exata. Gabigol estava voando. 2021, tá lá, me dizendo ele tava aqui, numa- Fabrício da Fiel, que é eu depois acho. do jogo com Defensa e Justiça. Os caras estão com máscara ali, né? 2021. Final de pandemia ali, né? Exato. Os caras, só o E é Landim lá no e os vestiário outros do ali, né? Defensa Os e jogadores Justiça. estão... O banco Ah, é verdade, olha ali o banco, muito bem reparado, Pascoal. Mauro, então é isso, depois do jogo com Defensa e Justiça... Não, o 21. Gabriel estava numa outra situação, né? Acho que a conversa agora vai ser Dá legal. pra melhorar a situação do Gabriel com a chegada do Felipe? Até com essa intimidade toda aí. Tá? Papo reto? Você viu lá meu vídeo, né? Aquela brincadeira, eu profetizei que você ia ser técnico e tal, esse papo de capitão, não quero saber disso não, deixa com o Gerson, tá muito bem e tal. Mas, pô, me coloca na posição que eu gosto, me arruma aqui, o Pedro tá fora. Eu gosto de centroavante? Não gosto. Eu quero jogar de segundo, põe o Bruno. Eu acho que ele tem liberdade, terá, todos terão, mas o Gabigol, vendo esse vídeo, com certeza vai ter um papo reto com ele. Ó, tô jogando errado, ou os caras estão me fritando mesmo, a diretoria não me quer, o Tite não me queria, sei lá. Eu acho que ele vai conversar seriamente com o Felipe e vai tirar proveito disso. Vai tirar, vai ser legal. Zinho, confia numa reviravolta? Reviravolta eu acho muito forte, porque eu não imagino o Gabriel ganhando apoio da diretoria massivamente, nem sendo o Gabriel de 19. A gente viu no jogo de ontem, Zinho, um Gabriel muito abaixo de outros momentos, né? Mas, assim, a gente sabe também como é um jogador sem confiança. E acho que o Felipe é o papo reto de falar assim, o que está acontecendo? É desse jeito que você quer sair do Flamengo? Independentemente do entorno, sabe? Eu confio muito nessa conversa. É isso. Com certeza o diálogo vai acontecer muito melhor, né? Por ter uma intimidade maior, como o Gabigol falou aí, como eu fico calmo tendo você ao meu lado. É claro, estava falando dentro de campo, mas projetou um futuro. Pela postura, pela consciência de profissionalismo que o Felipe Luiz tem. Então, o Gabigol olha para o cara e vê como uma referência. Tem uma boa relação, tem uma amizade. Então, assim, escuta mais, ouve mais. E o Felipe Luiz tem tudo para, de repente, num bate-papo, cara, preciso de você, mas assim, né? Uma conscientização, uma postura. Agora, o Gabigol... É uma opinião minha. Eu acho ele muito bom jogador, tem uma história riquíssima, lindíssima no Flamengo, mas o Gabigol precisa de um time estruturado. O Gabigol é diferente de um Gerson, que o time está muito mal e ele consegue ser destaque. É diferente de um Arrascaeta quando está no momento bom, que é o meia, que articula o jogo, que enxerga uma jogada. O Gabigol já precisa de um time estruturado, organizado, para que aí ele brilhe. Um time montado, que ele é o momento final. O Flamengo nunca foi mais isso. E ele contribuiu também mal fisicamente, comportamento errado, falta de profissionalismo, atitudes, conflito com a diretoria. E o problema maior é que o treinador que estava não achava que ele era o cara para resolver os problemas dele. Tinha jogadores, na opinião do Tite, na frente do Gabigol. Ele contribuiu para isso. Acho que a chegada do Felipe Luiz, e ele melhor preparado, com um time que eu acho que vai ficar um pouquinho mais ajustado, pelo Felipe Luiz conhecer esse elenco, de jogos anteriores, de competições anteriores, acredito num Flamengo, posicionamento do Flamengo mais parecido com aquele do Jorge Jesus, falando do Jorge Jesus, mas acho que ele vai buscar uma formatação daquela maneira, 4-1-3-2, né? E o Gabigol pode ser esse cara junto com o Bruno Henrique lá na frente. Ô Pascoal, o que pode mudar já para quarta-feira? Assim, é pouco tempo, não vai dar para mexer muito
em variação de sistema, talvez, né? O Zinho está falando ali de uma mudança que talvez seja buscada lá atrás, na memória desses jogadores, pelo que eu estou entendendo. O que você acha que dá para mudar para quarta-feira? Eu acho que vai mudar muito pouco. Acho que muda muito pouco. Não tem muita coisa para fazer. Hoje estava todo mundo lá em recuperação. A gente viu o departamento médico cheio, né? Você viu quando chegou ali no departamento médico? Uma coisa que é diferente, cheio. né? O ambiente de Maracanã. O último público foi o menor da temporada e agora é um fato novo, assim. Dentro de campo, você acha que não muda tanto? Eu acho que não tem muita coisa para fazer. É mais... Ele vai ter um dia amanhã para poder... E não pode nem fazer muita coisa, porque o jogo é depois. Um dia depois. Então, tem muito pouco, é muito mais na conversa para incentivar os companheiros, botá-los dentro de campo de uma certa forma e posicioná-los do jeito que ele quer. O tarde de amanhã, muito possivelmente, vai ser de posicionamento. Ele vai aproveitar o que já está feito e vai dar uma modificação. Não dá para ir para um 4-4-2 ali, não? Sair desse 4-3-3? Dá para ir. A ideia do 4-1-3-2, eu acho uma ideia boa. Dependendo do nome de jogadores, ele vai ter que sair. Diferentemente do Tite, que adora jogar nesse 4-1-4-1 ou no 4-2-3-1, se ele optar por jogar o Léo Ortiz ou Pulgar, um dos dois de volante, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, todo mundo, ele não vai poder ficar nesse. Por isso que eu lembrei do sistema do Jorge Jesus. 4-1, que é um volante, 3 meias e 2 atacantes. Mas pode ser o do Dorival, que você está falando, esse 4-4-2 losango. Tendo o debochado ali na ponta para já mudou, Pascoalzinho. Hã? Então já mudou. Não, pode ser que mude, mas eu não, assim, eu estou falando para você de formato de jogo, pode ser que mude. Não dá para mudar tudo de uma vez. A gente vê o que aconteceu no Fluminense, a gente está vendo o que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro ontem não sabia que jogava no modelo novo ou no modelo antigo, né? E teve muita dificuldade. Melhorou o time no segundo tempo. O que vai acontecer com o Flamengo é algo semelhante. Né? Mas ele tem, pra frente ele tem Plata, tem Bruno Henrique, tem Gabriel, né? Tem muita gente que pode atuar. Esses do meio campo, né? Esses 3 do meio campo, essa linha que o Zinho cita, essa trinca do meio campo com um volante e essa trinca, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz, puxa vida, quem é que não queria ter uma trinca dessa no time? Qual é o presidente de clube que não sonhava ter com esses 3 jogadores do meio campo? Aí você pode botar um jogador. Ele vai colocar um jogador de velocidade e um jogador de presença de área. E essa é uma convicção minha, de que ele joga com um jogador de velocidade e com um jogador de presença de área. Porque ele sabe que vai precisar disso no jogo contra o Corinthians. Mas esses 3 podem decidir o jogo a qualquer momento. Eu nem vou falar da parte de trás, né, porque da parte de trás a gente pode olhar para a parte de trás do time do Flamengo e encontrar muitas situações também que podem acontecer. Quem vai ser o lateral direito? O lateral direito, quando joga a torcida quer o que está no banco? Ou não é? O lateral esquerdo, quando joga a torcida quer que o outro entre rápido? Ou não é? Então, o Ayrton Lucas ontem não fez uma boa partida. Quem é que fez uma boa partida ontem, né? Gerson. O Gerson, eu sempre tiro, esse é um caso à parte. Esse é um caso à parte. Ele é um cara diferente dos outros porque ele tem qualidade, sobra qualidade, empenho, dedicação, tudo o Gerson tem. Não achei o Matheus Gonçalves mal, não. Eu também não achei. Ali, mas né? é que, Ozinho, ele ficou muito sobrecarregado, na minha opinião. Porque no primeiro tempo, quando vem, o que acontecia? O Atlético botou um jogador específico para jogar nas costas do lateral direito. Perfeito? E aí ele tinha que voltar... O Canóbio, né? O Canóbio. Deu muito trabalho. Tomou uns pontapés feios também ali. Tomou uns 3... O Davi Luiz deu umas 3 pegadas nele, modelo gigante. Né? Porque também se deixar, ele vai dentro do gol toda hora. Pra mim, mal também Atlético Paranaense, hein? Hã? Diga. Eu entendi o que você falou, Zinho. Tá mal também o Atlético Paranaense. Tá muito mal. Bem mal. No tempo, o Atlético teve 2 grandes oportunidades. Uma defesa do Rossi, a queima-roupa, foi um negócio de maluco. Ele pegou uma bola impressionante. Claro que o Flamengo no segundo tempo foi uma avalanche, tentou fazer o gol de todas as formas. A gente viu como é que o jogo saiu. Falando nessa avalanche, a gente está questionando como é que vai ser. Eu acho que o torcedor vai gostar já desse Flamengo contra o Corinthians, porque nas últimas entrevistas, ainda falando do Sub-20, que ele foi campeão mundial, não foi? O Sub-20.
Ele foi Felipe campeão foi. mundial, foi com 17 ou com Não, 20? com O filho 20. da Gávea vai Não, saber responder foi isso com mais 20. convicção do Não, que eu. foi com 20 20 já? Foi com 20, é. Foi no Maracanã, em agosto, final contra o Fenerbahçe. Então, e ele tem um auxiliar que é espanhol, que era do Barcelona, que ele trouxe desde janeiro e tal. É uma turma que não teve ainda no profissional. Ele tem 3 auxiliares. Essa turma, para todo mundo, é novidade. Mas é gente do futebol e tal. Esse auxiliar dele, eu acho que até... mais velho, 4 anos e tal. Enfim, é uma turma O nova Ivan ali. Palanco, né? Que foi ele Isso, que pediu, que ele é um pediu, espanhol, um espanhol que veio que veio- orientá-lo isso, em junto janeiro. à base. É, e aí, numa das últimas entrevistas dele, para falar desse time sub e tal, ele falou, olha, eu não gosto de falar muito não, mas é o seguinte, eu gosto de jogar de forma vertical, se o adversário deixar pressionando muito lá em cima, etc. Então pode ser um Flamengo já começar com a abafa. E, por outro lado, o Ramon só vai ler essas coisas e tal, mas vai começar a ver vídeo lá do Sub-20 para ver como ele jogava. Não. É diferente. Com certeza o Ramon se preparava para enfrentar um time do Tite, com o qual ele já jogou esse ano e tal. Agora pega um cara diferente, esse cara vai vir para cima da gente. Aumenta Eles as estão em chances do casa. Flamengo? Ah, eu acho que aumenta. Ou não? Ah, eu acho que aumenta. Aumenta porque pode ter uma surpresa ali, tática mesmo, de tentar sufocar. Ah, aí toma um contra-ataque. Aí é outro problema, mas assim, acho que vai ser o Flamengo mais animado, com mais vontade e que talvez, taticamente, seja mais disposto a ir para cima, definir o jogo logo e tal. Pelo menos é o que o Felipe tem falado, né, e tentado colocar em prática com o Sub-20 e vai tentar ir agora. E tem muita gente boa para isso. Agora, nomes, escalações, eu não sei. Eu só sei que o Gabigol o cumprimentou ali, a gente não tem áudio, mas falou assim, tudo bem, mister? Já meteu um mister ali, né? Meteu um mister, Só se pra lembrando aí de 19. Mostrar para quem está assistindo a gente, são imagens de hoje. Isso. O Felipe já dando o primeiro treinamento, né, para essa equipe do Flamengo, que tem uma decisão pela frente, quarta-feira. O único título que restou, matematicamente ainda há uma chance muito pequena, menos de 3% de ser campeão brasileiro, mas o título palpável, possível, pelo menos até a disputa começar, é quarta-feira na Copa do Brasil. E aí as imagens. O Pascoal diz que sempre tem favorito. Pascoal, quer deixar para amanhã? Amanhã, né? Quer deixar para amanhã, né? Não, eu acho que vou deixar para quarta. Ah, entendi. Tem mais bobo no futebol não, Vou hein, deixar para Zinho? quarta o favorito. Vamos esperar, correr um pouquinho, deixar correr um pouquinho mais. Eu não entendo ele. Quarta-feira, é um equívoco Flamengo é o atrás de favorito. outro, eu não entendo. Flamengo é favorito para ganhar o jogo quarta. Vamos ver como vai ser, que Eu queria placar só vai criar ser, uma se certa- vai ganhar, Obrigado, aí vamos ver a Mauro. volta. Você não fica em cima do muro Eu igual só a ele, não. queria criar uma certa expectativa até quarta-feira. Mas todo mundo sabe que, na minha opinião, o Flamengo é sempre o favorito. Eu não tenho nenhuma. Ah, Flamengo do jeito é- que você fala do Flamengo, é Flamengo. É o Flamengo. um disparate. É o Ué. Flamengo, gente. Eu não estou Ué, falando agora para não é? mistura. Eu O não Flamengo. quero. Você tem que se decidir. Você tem que se decidir. Você, pô, esquisito esse Flamengo, negócio. É o Flamengo. É o melhor. Zinho, é o Zinho. disparate. E agora você não sabe. aqui hoje. Deixa eu te falar, Zinho, antes que mude de Ah, assunto, deixa eu lembrar eu não entendo ele, presidente. Eu não entendo. Ele não, fica Mas é para confundindo a minha criar um cabeça. suspense. Antes que a Criar um Dani vá suspense. mudar de assunto, se é que vai, eu me Não lembrei vou, de tem que outra. mudar. Vai mudar? Vou. Eu lembrei de outra coisa que ele falou assim: incomparável esse elenco, com os machucados que tem. Compare com o time do Botafogo. Compara com o eu elenco te do amo, Botafogo, presidente, vai eu dar te amo, jogo, hein? presidente. Mas toca o barco aí. Pode Acho que ele colocar. coloquei na Comparável. primeira, hein, Pascoal? Sem os machucados, o Flamengo ainda é melhor. Ah, tá bom. Júlio Mas o Santos favorito você vai voltou, hein? deixar pra quarta-feira. Sem colocar o Júlio sem colocar Santos os machucados. voltou. O Flamengo ainda é melhor. Tem muito nego bom no eu Botafogo. iria- Taco a taco. Mas sabe o que é? Taco a taco. Mas sabe o que é? Há uma certa ansiedade, né? Porque todo Jogo mundo sabe. duro. Isso. Qual jogo duro? Flamengo e Corinthians? Não, Botafogo, Não, comparar tá o dizendo que elenco. você- Sim. Ah, Flamengo e Corinthians é taco a tacozinho? Não acho, não. Jogo duro, jogo difícil. O jogo é difícil, O Flamengo mas tá com taco a dificuldade de jogar contra os times que ficam todo atrás. A dificuldade tá grande. O Corinthians vai ficar arrumadinho, vai tentar segurar o jogo. É jogo duro, jogo difícil. É aquele jogo que foi contra o Peñarol. O Peñarol veio só para se defender. E aí, numa esticadinha, fez um gol. Então, o Corinthians vai usar essa estratégia. Pode ser que utilize, aliás, o Ramon disse ontem em uma entrevista coletiva que a decepção dele era muito grande, que não teve futebol no Clássico, teve mais pancadaria do que jogo de futebol, e eu acho que ele tem razão. Eu concordo muito com o que disse o Ramon. Falou que foi o pior clássico que ele